e vamos fazer a nossa prece inicial. É o momento que a gente eleva o pensamento a Deus e pede ao nosso Senhor que nos abençoe, que abençoe a todos os nossos companheiros que estudam conosco a mediunidade, através desta obra, Senhor, que é uma obra reveladora de uma das trabalhadoras mais dedicadas à doutrina espírita, que deixa para nós um legado da sua vida e da sua experiência. Pudéramos nós, Senhor, vivenciar experiências tão profundas, no desdobramento do corpo físico, no contato com os benfeitores espirituais. Quem sabe um dia, Senhor, tenhamos as mesmas condições, os mesmos recursos morais que Dona Ivone teve na composição desta e de diversas outras obras com conteúdo muito profundo da doutrina espírita. Abençoe o nosso entendimento, o nosso bate-papo, para que a gente possa sair desta noite um pouco mais compenetrado com o estudo, responsabilizando-se diante dos pensamentos, dos atos, das palavras que emitimos. Tudo que sai, que parte de nós, é uma onda emitida no universo, a procurar algum lugar que ela ressoe, que ela encontre reciprocidade, a atrair para si recursos similares, para potencializar o impulso inicial do pensamento. Abençoe-nos, Senhor, dai-nos a confiança, a certeza que juntos estaremos caminhando para um entendimento maior. Que assim seja, Senhor. Então vamos, voltar ao capítulo 5, da obra Elevação do Invisível, onde ela vai trabalhar para nós mistificadores / obsessores. A princípio, ela dividiu os mistificadores em 3 classes distintas. A primeira classe é a dos mistificadores, que são, na verdade, inofensivos, brincalhões, oportunistas, aqueles que se divertem nas obsessões simples, aqueles que não oferecem risco para o comportamento humano e sim mais buscam, através de ligações mentais e de afinidades morais, algum tipo de resposta para as suas ideias, para a sua forma de viver, e encontram muitas pessoas desprevenidas, principalmente das atitudes mentais superiores, pessoas que gostam dos anedotários de baixo teor, das conversações sem proveito, das fofocas, das informações da vida dos outros que não fazem sentido, que não trazem proveito. E essas pessoas acabam sintonizando com esses espíritos que tendem, de alguma forma, a aumentar a ênfase, a tentar colorir isso de uma forma que fique atrativa. Em segundo lugar, nesses mistificadores que ela dividiu em 3 classes, ela coloca os hipócritas, alguns que já são mais perigosos, porque sabem enganar. São aqueles que querem tirar proveito, aqueles que, de alguma forma, eles seduzem, eles aparentam uma falsa seriedade. E, na maioria das vezes, médiuns incautos, casas espíritas, que não levam o estudo a sério, acreditam na comunicação desses espíritos, porque elas vêm revestidas de uma certa seriedade, de algumas verdades
mas que não comprovam em parte alguma a essência da proposta espírita. Estes estão mais envolvidos com os trabalhos, são utilizados por grandes obsessores na tendência de criar desafetos, de desarmar, né, a própria qualidade mediúnica de um trabalho. E, por último, que é o caso que nós vamos estudar, e vamos começar a entrar no caso ainda nessa noite, ela vai citar para nós a terceira classe, que é a classe mais perturbadora, mais perigosa e mais difícil de ser combatida, porque geralmente se ignora a existência desses espíritos. E eles já trazem algum tipo de perversidade. Eles se associam a determinadas pessoas por vínculos de afinidade, de interesse, e tentam, através dessa pessoa, trazer para a nossa realidade todas as loucuras, todas as suas artimanhas, todos os seus deboches, todas as suas condições que, na verdade, levam a pessoa a um estado complicado de comportamento. Eles obtêm resultados satisfatórios na tarefa de perseguição. Então, eles, né, de alguma forma, aproximam-se de alguma pessoa por afinidade, por ligações reencarnatórias, por ligações antes dessa atual existência, como é o caso que vamos estudar, e começam a tomar o comportamento daquela pessoa. E se não for tomada atitudes, se não for feito nenhum trabalho para resguardar a personalidade, a integridade moral, a pessoa tende ao desequilíbrio. E muitas acabam por chegar a um desequilíbrio mental, a serem internadas em sanatórios, porque passam a exprimir um comportamento totalmente fora da realidade. Nós paramos no último parágrafo dessa página que diz o seguinte: um leitor atento que estudar as páginas de algumas obras doutrinárias, normalmente as psicografadas, há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível, que aflige e perturbam os recém-desencarnados desprevenidos. Falanges cujos integrantes seriam vultos disformes, grotescos, extravagantes e cujas configurações e ações pareceriam fruto de pesadelo àqueles que não se afinam com as blandices da espiritualidade. Então, o que ela fala para nós? Que algumas falanges de espíritos desencarnados que aguardam o desencarne das pessoas apresentam uma disformidade no perispírito para causar choque, para causar medo. E aqueles incautos, aqueles que morreram sem nenhuma preocupação com a vida espiritual, acabam se assustando com essas formas e acabam se sujeitando à influência desses espíritos. Quando nós lemos, por exemplo, o livro Nosso Lar, capítulo 2, Umbral, nós vamos ver que André Luiz passa exatamente por isso. Ele vai citar que no umbral haviam manadas de espíritos na forma de animais, que corriam como animais, e ele se escondia desses espíritos com medo, medo de ser agredido, medo de ser, de alguma forma, ferido, o que pode vir a acontecer no mundo espiritual. Então, nós temos, por exemplo, uma série de livros, de histórias que contam que os espíritos aguardam o desencarne. No livro, se não me engano, No Mundo Maior, havia o desencarne de um homem no hospital e alguns espíritos estavam na janela chamando ele pelo nome,
esperando ele sair do corpo para removê-lo para as regiões inferiores. Ele só não foi por mérito da mãe, que ali estava velando, que ali estava orando, e ela teve autorização da espiritualidade a tão logo retirá-lo do corpo físico, interná-lo numa instituição. Se ele não quisesse ficar lá por rebeldia, por inadaptação, aí sim ele ia ser levado por esses espíritos que já conviviam com ele em vida e agora queriam continuar esse conluio após o desencarne. Então, na verdade, a morte apenas continua aquilo que já existe na vida. Enquanto estamos encarnados, nós não estamos vendo esses espíritos. A gente vai, por exemplo, num velório, as pessoas estão chorando, outras estão orando, mas a gente não está vendo o panorama espiritual que está ali em volta. Você pode ter espíritos de diversas categorias, de diversas formas, porque deformaram seu perispírito e estão ali com algum tipo de função, de obsessão, de sugar fluido vital do corpo, já em processo inicial de decomposição, de assustar, de assombrar, de levar por consciência de culpa, de obsidiar aqueles que ali estão no velório sem nenhum propósito, que estão ali contando piada, que estão ali falando da vida dos outros, que estão ali sem saber que nós estamos em compromisso social, mas esquecem que ali tem um espírito em desdobramento de vida, que está passando de uma dimensão para outra. Provocam-nos esses espíritos, seduzem-nos, aterrorizam-nos, criando mil fantasmagorias que às pobres vítimas parecerão alucinações diabólicas, das mesmas se servindo ainda como joguetes para a realização de caprichos, maldades e até obscenidades. Então, olha, está dando um alerta. Então, logo se morre. Que tipo de espírito que me aguarda? Aqueles que já convivem comigo, aqueles que já convivem com o meu mundo íntimo. Esses vão me aguardar. Então, se você é uma pessoa esforçada, dedicada, que vive uma verdade moral, a morte é uma passagem tranquila. Mas para aqueles que já estão compromissados com mentes enfermiças, seja na obscenidade, seja na corrupção, seja no roubo, seja na drogadição, seja na prostituição, estes sim vão continuar convivendo com almas ligadas a esses princípios de comportamento. Comumente, queixam-se os suicidas de tais falanges, cujo assalto lhes agrava o pêlago de males para onde o suicídio os atirou, o seu já insuportável suplício. É comum almas suicidas serem arrastadas por essas falanges a regiões compatíveis com a sua vibração de consciência de culpa. E essas falanges apresentam-se para eles de formas totalmente, né, diferente de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é equilibrado. Então, eles já estão num sofrimento muito grande, que a maior decepção do suicida é a confirmação que a vida continua. Ele tenta sair, fugir dos problemas e acaba entrando num corredor de sofrimento maior. Ele abre uma porta para o desequilíbrio total. E quando ele consegue se libertar, às vezes, dos despojos que prendiam o corpo espiritual, ele é arrastado por esses espíritos que vão vampirizá-lo, que vão sugar a sua vida, que vão colocá-lo em condições humilhantes, que vão abusar das suas ideias, dos seus ideais, da sua intimidade, do seu ser, até que se cansem disso, até que transformem um ser sofrido em frangalhos, para que ele possa até entender que o maior crime que se comete contra as leis universais é se opor
a vontade divina que nos concedeu a vida. E nas sessões práticas, nas reuniões de desobsessão ou mediúnicas da doutrina espírita, quando bem organizadas, que fique bem clara essa parte, quando bem organizadas e dirigidas, não é difícil ouvir-se queixas idênticas da parte de espíritos comunicantes muito inferiores ou ainda de suicidas. Então, esses espíritos sempre relatam que passaram por dificuldades, que foram perseguidos por espectros, por vampiros, por espíritos deformados, que os aguardaram após a morte. Que aspecto mostrariam essas entidades, porém, para serem consideradas tão feias e repulsivas por tantos quantos a elas se referem, revelando-as aos homens? A pergunta que ela faz: qual será a aparência desses espíritos? Porque saber que muitos buscam aparências mitológicas, como as descrições que os demônios tinham, isso é claro. Você vê que, por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, no capítulo Confronto de Forças, nós temos duas almas que se combatiam. E quando uma evocou toda a maldade que havia nela, disse, né, eu sou o demônio. E aquela transformação plástica do perispírito se fez como a imagem que ele tinha na sua mente das características mitológicas dessas almas. Então, nasceu-lhes os chifres, a cauda, os pés, como se fossem de um animal, aquele tridente na mão, aquele cheiro insuportável. Ele tomava uma forma que mentalmente acreditava ser. Que espécies de deformidade para torturarem até a loucura um recém-desencarnado ou a um homem a este, porém, perseguido de preferência no estado de sono até o extremo de uma obsessão. Quem tem hábito de assistir filme de terror, entende isso aqui. Porque nada mais é aquilo que a materialização de algumas deformidades espirituais que foram encontradas em sonho, que já convivem com eles mentalmente. Então, quanto mais, né, o espírito busca uma forma de impressionar, mais ele assusta esses. E quando nós, encarnados ainda, nos consorciamos com esses espíritos mentalmente, a gente já vive na faixa vibratória deles. Desencarnando, vamos agrupar todos os seus amigos, né? Nós vamos constituir parte daquela falange inferior. Confessamos que tais cogitações jamais nos preocuparam, e por isso nossa atenção não se voltaria para o assunto se nossos próprios mentores espirituais, para eles, não nos despertassem o interesse, embora já tivéssemos notícias de sua existência no mundo invisível. Ora, foi uma dessas falanges estranhas, surpreendentes, extravagantes, que nosso instrutor espiritual Charles nos levou a conhecer e examinar durante o desprendimento, sob a ação letárgica, em memorável lição que aqui tentaremos descrever, por sua ordem, por suas instituições vigorosas, na noite de 18 de março de 1958. Então, há 64 anos atrás, mais ou menos, ela faz um desdobramento espiritual e conhece espíritos deformados. Ela vai descrever para nós vários deles que usam dessa deformação para mistificar, para assustar, para enganar, para ludibriar, para tomar conta através do medo, da insegurança, da incerteza, da fraqueza de sentimento e de postura moral, e levar as pessoas ao desequilíbrio. Começa narrando ela para nós.
Uma de nossas parentas, menina de 10 anos de idade, justamente a caçula dentre 6 irmãos, acusava anormalidades dos modos comuns a uma criança. Anormalidades que uma razão esclarecida em assuntos espíritas compreenderia provirem de influenciações da parte de seres desencarnados inferiores. Então, ela começa a narrar para nós que ela tinha uma parenta, uma menina de 10 anos, que começou a ter um comportamento, né, anormal. E para alguém que conhecesse o Espiritismo, estaria percebendo naquele comportamento a influência de espíritos inferiores. Caracterizava-se os seus modos por trejeitos cômicos, carantonhas horríveis, palavreados piegas ou atrevido, desagradável, tolo, que a todos da família irritava e aos estranhos escandalizava, e tornando necessária toda a paciência e boa vontade que a doutrina espírita recomenda, para que se pudesse suportar tal estado de coisa. Pois, além do mais, a dita criança se rebelava contra qualquer disciplina, desobedecendo a tudo, renitente, odiosa, dando mesmo a impressão de se encontrar desequilibrada das faculdades mentais. Imaginemos um lar que não aceita e que não entende um processo desse. Levaria uma criança dessa ao neurologista, ao psiquiatra, e este, vendo que ela está completamente descontrolada, ia dar um sedativo, um calmante mais forte, alguma coisa que dopasse, para que ela pudesse ter um comportamento aceitável e não fosse um objeto de escândalo dentro de uma casa. Tentaram-se castigos variados, sem serem esquecidas as clássicas sovas de chinelo. Tais, porém, os escândalos por ela provocados nessas ocasiões, tais cenas se desenrolavam então dentro do lar, com repercussões desagradáveis até pela vizinhança, que substituída foi a prática de castigo pelos conselhos, amabilidade, persuasão. Começaram com castigo, sentaram o chinelo na menina, não havia nada que removesse. Os vizinhos já estavam ficando incomodados. Então mudaram a tática. Eram conselhos, carinho, amabilidade. A criança, no entanto, resistia irritantemente a todas as afabilidades. Como resistia aos castigos? Rejeitava a prece, os passes que lhe desejavam aplicar, continuando com as mesmas atitudes impertinentes. Então, você vê que a esse ponto já havia uma ligação muito grande entre esses obsessores e esta criança. Ela estava sendo um médium do comportamento dos mistificadores, que, de certa forma, ligados a ela, exprimiam todo tipo de irreverência, todo tipo de comportamento inaceitável para que ela pudesse viver em sociedade. Fora das crises, no entanto, mostrava-se perfeitamente normal, conversava com inteligência e demonstrava até precocidade, e era aplicada nos estudos com boas notas no curso primário, e então concluía. Parecia uma dupla personalidade. Havia momentos que ela se comportava como uma criança inteligente, dedicada, e momentos que ela era algo inexplicável para os médicos e para a família.
Consultou-se por isso mesmo o espaço, como seria natural em família espírita. Chegaram a um ponto, assim, gente, vamos pedir uma orientação. Alguma coisa precisa ser feita. E o espírito Charles, mentor de Ivone, desvelado amigo e instrutor espiritual da família, após prescrever medicação para o sistema nervoso da paciente, afirmou-se robusto. Até tempos que Charles havia sido médico em encarnação anterior. Então, ele prescreve medicamentos porque esses espíritos já estavam desequilibrando o sistema nervoso daquela criança. E após a prescrição, ele orienta. Ela, criança, afinou-se com entidades inferiores durante o estágio no espaço, antes da reencarnação. Arrependida sinceramente, porém, levou a tempo a se retrair das mesmas e desejar encaminhar-se para melhores planos. Então, mesmo ela estando afinada com eles no espaço, ela se arrepende daquele comportamento e tenta buscar uma oportunidade de crescimento. É médium, ou antes, diz Charles, possui faculdades mediúnicas que futuramente poderão frutificar generosamente a serviço do próximo, se bem cultivadas. Esse comportamento, ela está sendo médium desses espíritos inferiores. Ela retrata todo aquele comportamento chulo, aquele comportamento vulgar. Os antigos companheiros do invisível assediam-na, tentando reavê-la para o sabor de velhos conluios, principalmente pela capacidade dela refletir o pensamento que eles têm, o comportamento, o palavreado. Conheceis o remédio para tais desarmonias, diz o Espírito Charles. Vocês sabem, conhecem o remédio, então apliquem. Sim, o remédio único seria trabalho de reeducação da menina à base do evangelho. Não é reunião de desobsessão, não. Não é evocar esses espíritos, não. É reeducá-la, porque ela criou vínculos com eles antes da reencarnação. Prece, paciência, vigilância, amor, disciplina rigorosa, sem concessões, que redundassem em cumplicidades com caprichos prejudiciais. Fraternidade e caridoso interesse para com os infelizes sedutores desencarnados. Esse é o primeiro trabalho a ser feito. Na noite, porém, de 18 de março de 1958, encontrando-nos durante uma temporada na residência daqueles nossos familiares, eis que Charles aparece envolvido numa luminosa e bela roupagem, apresentou-se à nossa visão e, adormecendo-nos em sono magnético, arrebatou-nos nosso espírito, deixando o corpo em total letargia. Passado o primeiro atordoamento, fenômeno comum nesse gênero de desprendimento, nós nos reconhecemos no recinto da própria residência da paciente, sem alcançar o espaço, acompanhada pelo nobre amigo, mas rodeada de seres disformes, extravagantes, feios, grotescos e repulsivos. Então, o que Charles faz com ela? Ela passando uma temporada na casa desta parente que agora estava sendo reeducada à base do Evangelho e diminuindo a intenção desses espíritos, a ação deles sobre elas, Charles aproveita para desdobrá-la espiritualmente naquele campo e ela poder certificar-se daquilo que estava acontecendo, do panorama espiritual daquela casa. São estes, diz o Espírito, os antigos companheiros da menina,
durante seu estágio no invisível, antes da reencarnação presente. Pertencem a uma classe especial de mistificadores, a qual descai para de obsessores. É a pior classe dos espíritos mistificadores. É aqueles que já querem, de alguma forma, tomar conta da vida dessa jovem. E, se não for tratada, levar ela ao desequilíbrio orgânico, até mesmo a demência, a loucura, sendo retirada totalmente do comportamento social. Não são inimigos dela. Olha só o que Charles fala. Não tem vínculos reencarnatórios, segundo a terminologia humana, e nem se vingam, porque ela nenhum mal cometeu contra eles. Porém, também não são amigos, porquanto não o são de quem quer que seja, eles não são amigos de ninguém, visto que ainda não adquiriram o senso da fraternidade nem a favor de si próprios. Simplesmente seduziram-na quando no espaço, e ela, inconsequente, leviana, prazenteira e sedenta de novas sensações, por que não dizê-lo, inferior, carente de ideais generosos que a impelissem para o alto, mas também sem maldade, deixou-se embair pelas suas mistificações e enganos, e afinou-se com eles no simples intuito de se divertir, supondo-os inofensivos, tal como o homem folgazão, que se mistura a um bando de carnavalescos, a fim de se distrair das preocupações fatigantes, sem medir quaisquer consequências. E aí abre um parênteses muito grande para nós, quando a gente fala assim, mas a pessoa não está fazendo nada de mal, está se divertindo, né? Faz aquela turba no carnaval e tal, mas vão se afinizando com espíritos também desta ordem. E ela que conviveu com eles no espaço, porque de alguma forma se sentiu atraída para aquele tipo de vida, sem nenhum tipo de responsabilidade, agora retratava o comportamento desses espíritos, que buscavam nela as sensações do corpo físico, que já não tem mais. Com o tempo, no entanto, verificou o erro que cometera e retraiu-se, procurando na prece o auxílio que não lhe faltou. Então, uma vez no espaço, quando ela viu que aquilo ali não levava a nada, ela parou e orou. E na mesma hora que ela orou, ela muda a sintonia e se retira desse grupo. Mas, estando ela reencarnada agora, eles a buscaram novamente. E fora do corpo físico, a seduziram novamente. Porque dentro dela ainda ressoa aquela vida de diversões irresponsáveis. Observa-os, diz Charles. Eles não veem a mim, mas a ti somente. Eles não enxergavam Charles, mas enxergavam Ivone desdobrada do corpo físico. E quais crianças travessas exibirão suas peraltices, as quais eles próprios julgam irresistíveis, passando sem seduzir-te para o bando. Então, era como se fosse um bloco carnavalesco, que aonde passa quer buscar aqueles que aplaudem, aqueles que riem, aqueles que se divertem, aqueles que acham graça, para engordar aquele cordão, aquele movimento, e todos descerem numa mesma sintonia. Imaginemos no carnaval quanto esses espíritos encontram um campo fértil. Quando a gente teve, né, por 2 anos a suspensão das festividades em parte, porque a gente sabe que elas aconteceram em alguns pontos, a gente não vê o quantas várias almas foram
privadas, né, de certa forma, da ação desses espíritos. Elas foram afastadas compulsoriamente por uma bênção, né, que evitou uma série de desequilíbrios que poderiam mais tarde refletir na personalidade como um processo obsessivo. Entretanto, entre mentes, as entidades em apreço iam e vinham pela casa. Ocultavam-se umas das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente, com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acróbatas, cabriolavam, faziam piruetas de todos os modelos, caminhavam sobre as mãos com os pés voltados para cima, quais palhaços no picadeiro de um circo de diversões, perduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se às gargalhadas, num bulício ensurdecedor, o qual ouvíamos como se tratassem de rumores materiais. Pregavam dentadas umas nas outras, puxavam seus respectivos cabelos aos berros, cuspinhavam-se reciprocamente, quais moleques que brigassem, choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente. Imagina o que é isso dentro de uma casa. Às vezes você está em casa, né, e fala assim, minha casa é tão silêncio, é uma tranquilidade. E o panorama espiritual dela? Claro que isso aqui é um processo obsessivo. E havia uma retratação no comportamento dessa criança. Ela já mostrava, ela era a antena que captava isso tudo. Mas um médium, claro e audiente, que entra numa casa dessa, fica enlouquecido. Parece que ali dentro tem uma falange de espíritos brincalhões, de espíritos mistificadores. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados. Daí a gente vê da onde vêm as inspirações para certos blocos, para certas vestimentas que se faz. Vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando guizos, quais bufões medievais, algumas berrantemente listradas, outras apresentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras com calções curtos e muito apertados deixavam à mostra pernas marmóreas e como que ressequidas verdadeiros caniços, ou muito grossas revestidas de meias berrantes, tortas e deformadas. Aí a gente pergunta, como é que esses espíritos se vestem dessa forma? Está lá no primeiro capítulo dessa obra, como se vestem os espíritos. Suas cabeleiras dir-se-iam postiças, excessivamente abundante, caindo em manto pelas costas, ombros e semi-ocultando o rosto, ou curtas, excessivamente ralas, mas endurecidas, como revestidas de arame, ruivas eriçadas para cima ou para os lados, até ao horrível, negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, o que, juntando-se à indumentária extravagante, as tornavam verdadeiros fantasmas assombradores. Algumas dessas pobres entidades traziam capas escarlates, recamadas de guizos ou listradas em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos, coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, mesmo em estado de transe.
e tocavam flautinhos muito primitivos e pequenas gaitas próprias de criança. Dançavam desagradavelmente, notando-se que se faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos, carantonhos horripilantes, à guisa de sorriso. Trajava uma delas um manto roxo, exibindo cabeleira até os ombros, encaracolada, coroa de espinhos e um caniço nas mãos, displicentemente parodiando a imagem do Senhor dos Passos, observada nas procissões do culto católico, e o fazia usando sapatos desmedidamente grandes, semblante grotescamente compungido. Aí a gente pergunta, meu Deus, né? Como é que tudo isso existe ainda? Se existe isso no mundo material, porque as pessoas às vezes aproveitam as festividades para colocar o que há de pior dentro delas para fora, acabam sendo instrumento desses espíritos. No mundo espiritual existem regiões onde isto é constante. O deboche, as aparições bizarras. E quando a gente olha isso e acha graça, né? Olha lá que legal, olha lá, as pessoas estão se divertindo, olha que engraçado, você acaba sintonizando. E a permanência nisso nos leva a uma afinidade mental que pode nos levar a regiões desagradáveis. Nós temos obras profundas que mostram o mundo espiritual em condições muito perigosas de associação mental. E é necessário a gente fazer uma corrigenda de comportamento, uma postura mental elevada, para não sermos arrastados para esses sítios à medida que desdobramos pelo corpo físico, quando dormimos. Às vezes a gente acorda de manhã cansado, esgotado, exaurido das forças morais e espirituais, porque talvez estamos visitando sítios dessa natureza, simplesmente porque gostamos, porque achamos graça e, de alguma forma, sintonizamos com essas regiões. Outras entidades, imagina a quantidade que estava dentro da casa, né? Se apresentava com gorros, becas, funis com borlas pendentes ou faixas de fitas, chapéus de 3 bicos com abas enormes ou copas excessivamente altas, exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos. Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de mundo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos dessas festas aos quais se agarram. Infelizmente, é uma questão de sintonia. Aí vai ter aqueles que dizem, mas eu vou, eu não faço isso, eu não vejo e tal, mas eu estou lá aplaudindo, eu estou lá estimulando, eu estou lá vivenciando essa troca de vibrações, e com certeza não é nada de produtivo e não é nada de saudável. Algumas dessas feias criaturas espirituais traziam feição ainda mais singular. Completamente impossível um cérebro humano engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica, não foram a dramaticidade que, em essência, conserva com a possibilidade de levar à loucura alucinatória não apenas os espíritos recém-desencarnados, que caem em suas garras no além-túmulo, mas também para pessoas encarnadas por elas se deixam influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem por isso mesmo com as suas vibrações. Então, essas entidades buscam pessoas que vão se afinando com ela.
Quando a gente estuda sobre indução mental, nós fizemos um estudo profundo na obra Mecanismo da Mediunidade, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente assiste, conduz a nossa mente a panoramas de vibração, que ela vai fazer naquele momento, naturalmente, pela lei, sintonia e afinidade. Então, quando você está assistindo a determinados programas com uma proposta de conteúdo que não eleva, nesse momento você sintoniza com espíritos que são afins àquela proposta. E quando você se desdobra do corpo físico, quando você tem algum tipo de emancipação da alma, seja num êxtase, seja no sono, seja num processo de desenvolvimento da mediunidade, a tendência é que essas viciações, essas ligações, venham à tona, porque você está criando vínculos com esses espíritos. E isso pode tornar um fator perturbador. Então, a pessoa que quer se dedicar ao estudo e à prática da mediunidade, ela não vai ser médium naquele momento que está dentro da casa espírita, naquela sessão, naquela 1 hora por semana. Ela é médium a vida inteira, porque a vida é uma sessão mediúnica. A todo momento você está pensando e expressando faixas e vibrações mentais. Então, quando você se permite passar muito tempo, né, associando pensamentos negativos, pensamentos imediatistas, pensamentos desequilibrados em qualquer área, nós estamos em condições muito inferiores a sermos instrumentos da espiritualidade séria. Então, aqueles que querem se candidatar a um exercício de mediunidade superior devem, a princípio, candidatar-se a uma educação mental superior. Quando a nossa mente já não viajar mais nessas induções, nessas propostas infelizes, com certeza seremos instrumentos de uma espiritualidade mais séria. Mas quando eu acho que eu posso tudo e chega lá na hora da reunião, eu faço uma prece e me liberto de tudo, na verdade eu vou estar sendo médium daquilo que eu sou na minha própria vida. Mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça qual tronco de árvore. De certa altura saíam os braços que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas como os tentáculos de um polvo, distribuindo chicotadas em torno de si. Do corpo assim roliço desciam então as pernas, varas finíssimas, com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Um espírito recém-desencarnado que dá de cara com uma falange dessa, ele fica perturbado. E como é que eu vou desencarnar e não passar por isso? Não vivendo sintonizado com esses espíritos. Os traços fisionômicos eram desenhados quase que no ápice do rolo, isto é, do inacreditável corpo. Gente, isso aqui é real. Isso aqui ela está narrando aquilo que ela está vendo dentro da casa da sua parente. Não havia pescoço e ombros e nem roupa, mas um chapéu lá estava completando a monstruosidade. Esta horrível entidade fazia acompanhar-se de outra que se diria o seu contrário, propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com um rosto de dimensões desproporcionada para o tamanho do corpo, face gordíssima, vermelha, como se o infeliz vivesse externamente soprando alguma coisa. Chapéu com abas enormes, bota, espora e chicote. Tudo disforme e impressionante, pela fealdade e pela desarmonia. Dentre as duas, não saberia qual a mais desagradável e chocante. Mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto, talvez, pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da desarmonia da criação deixavam irradiar.
Pois que todo médium assim arrebatado do corpo físico para estudos e observações no invisível adquire percepções pasmosas que lhes escapando à visão ou ao entendimento, nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhe dão e auxiliam a examinar. O que ela conta aqui? Ela estando fora do corpo físico, ela consegue sentir as emanações mentais dessas entidades. E é algo extremamente desagradável. O ambiente dessa casa era insuportável. Aí alguém pode falar assim, mas será que não fazia culto no lar? Será que não fazia leitura do Evangelho? Não sei, ela não narra aqui para nós isso, mas com certeza, um culto bem feito, uma leitura bem feita, a prece em família, criaria barreiras a esses espíritos. Se eles estão tendo livre acesso, é porque não houve nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de postura. Vamos terminar aqui nesse ponto para a gente deixar, né, o fechamento desse capítulo para a semana que vem. Outra entidade do novo grupo que acabávamos de descrever, medindo cerca de 1,5 m de altura, usando sapatos grotescos muito grandes, calçados em pés trocados e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão, até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, tal como um palhaço, soprando-os de quando em vez, e aquela ridícula metragem de bigode então se levantava no ar, ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que nos afigurou mais leviano e cômico do que mal. Porém, incontinente, Charles nos repreendeu com vivacidade e, segurando a nossa mão com força, disse no murmúrio: rir é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá malefício. Será necessário ao médium, como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, ou equilíbrio isolado que traduza superioridade moral. Então, gente, além de desdobrar, além de assistir esse quadro dantesco, além de presidir um movimento desse, que são experiências que nós não vamos encontrar em outras obras, porque ela é da particularidade mediúnica de Ivone Pereira, a condição de se desdobrar e aprender para trazer para nós classes de espíritos, talvez desconhecidas de todos nós, nem rir ela pode. Porque quando ela achou graça de um espírito que é muito mais engraçado do que mal, ele falou, ó, quando você está rindo, você já sintonizou, já há uma reciprocidade, ele já causou em você reações emocionais, está se formando ligações que vão se tornar perigosas para a sua saúde mental. Cuidado com a indução mental. Cuidado com aqueles programas que a gente assiste, mas não tem nada a ver. Isso aí é um filmezinho de terror à toa, né? Eu gosto de ver até onde vai a criatividade. Eu gosto de assistir esse tipo de filmes. Não tem nada demais. É violência, é agressividade, é discriminação, é violência sexual. Filme policial, isso é muito bom. Sem crítica, sem julgamento. Apenas a notificação que o estudo nos faz. Nós acabamos fazendo ligações mentais. E depois não sabemos por que estamos perturbados, por que estamos depressivos, por que estamos em crises de ansiedade, que tipo de ligações fizemos e agora sofremos a sua influência. E somente uma reeducação espiritual pode e deve nos retirar desses princípios. É um estudo muito profundo. O estudo dessa obra vai tocar
na nossa intimidade espiritual, sim. Mas é em cima disso que a gente encerra o estudo dessa noite. Orando a Deus, para que a oração seja algo mais contínuo na nossa vida. Porque quando estamos orando, estamos sintonizados com o que há de melhor no mundo espiritual. Quando estamos assistindo uma obra criativa, quando estamos assistindo uma peça de teor elevado, quando estamos tendo uma conversa proveitosa, quando estamos cuidando da natureza, quando estamos cuidando dos animais, quando estamos educando um filho, quando estamos passeando com um ente querido, dando atenção a alguém de mais idade. Temos tantas coisas boas para ocupar o nosso tempo, para que ceder às coisas mais passageiras, mais materiais, que não nos eleva, que não nos faz crescer. É um convite. E nesse convite, onde nós encerramos também a reflexão dessa noite, nós lembramos os nossos amigos que moram no Lar Cristão Paulo de Tarso, para que recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Para aqueles que estão partindo, Senhor, para o mundo espiritual, que possam se entregar à espiritualidade com naturalidade, sem medo, porque ali cumpriram também parte da sua própria existência, da sua própria dívida kármica, e podem retornar felizes, porque todos nós retornaremos um dia para a vida maior. Não podemos deixar, Senhor, de encerrar nossas reflexões sem pensar no nosso planeta, que ainda convulsiona uma guerra. É quase inadmissível pensar, Senhor, que nos tempos que vivemos ainda seja necessário a guerra. É a vitória da natureza animal sobre a natureza espiritual. É o transbordar das paixões, como diz o Livro dos Espíritos. Que o Pai Celestial tenha compaixão de nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo não desista da humanidade que aqui está. Que tenha misericórdia desse povo, que sofre diretamente, e de todos aqueles que sofrem indiretamente os efeitos. Que seu coração infinito, Senhor Jesus, de amor e de paz, cubra o nosso planeta nesse instante. Abençoe-nos a todos e nos dê boas reflexões sobre tudo aquilo que estamos estudando. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença. Semana que vem nós